7 lições estoicas que você deve aprender hoje para finalmente deixar ir. Estoicismo. Você já se pegou pensando em como certas situações te mantêm preso a preocupações e angústias? O estoicismo oferece um olhar renovador sobre isso. Um dos princípios mais poderosos dessa filosofia é entender que não há o que temer, exceto o nosso próprio pensamento. Esta perspectiva nos ensina a focar no que podemos controlar e a deixar ir o que não está em nossas mãos. Imagine que você está aguardando ansiosamente uma resposta de um cliente importante. O relógio avança e a ansiedade aumenta. As perguntas invadem sua mente. E se ele não responder? E se perdermos essa oportunidade? Essa pressão te consome. E ao mesmo tempo, você percebe que a resposta está totalmente fora do seu controle. Neste momento, o estoicismo te convida a parar e respirar. Concentre-se nas suas ações e decisões, não no que passará pela cabeça do outro. Agora, reflita. Como você reage quando as coisas não saem conforme o planejado? Você se angustia ou busca entender que o desenrolar dos eventos muitas vezes foge da sua vontade? O que você pode aprender com essas experiências em vez de se apegar ao que não pode mudar? O estoicismo nos ensina a aceitar a incerteza. Ao perceber que a vida é feita de altos e baixos, podemos começar a praticar essa aceitação. A próxima vez que se encontrar ansioso com o resultado de algo fora da sua esfera, pergunte-se: isso realmente importa tanto assim? Ou, o que posso aprender com essa situação, independentemente do resultado? Ao encerrar o dia, tente fazer um pequeno exercício de reflexão. Reserve alguns minutos para notar os momentos que te causaram apreensão, mas que estavam além do seu controle. Reconheça esses momentos e sinta como pode deixá-los ir, um peso a menos para carregar diariamente. E assim, com um olhar mais claro sobre a situação, você pode avançar. O estoicismo não é apenas uma teoria, é uma prática diária que pode transformar a sua relação com os desafios. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao refletir sobre a ansiedade que nos consome, uma verdade fundamental do estoicismo emergiu. O que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Pense nisso. A forma como interpretamos uma situação pode ser mais desafiadora do que a situação em si. Imagine-se em uma reunião de trabalho. Um assunto delicado surge e, de repente, você sente sua ansiedade disparar. O coração acelera, a mente fica agitada. Você se pergunta: o que vão pensar de mim? Ou, e se eu não souber? Entretanto, aqui está o ponto crucial. A reação que você tem não vem da situação em si, mas da sua interpretação dela. Isso não quer dizer que devemos ignorar nossos sentimentos. Ao contrário, reconhecer essas emoções é essencial. Mas é aqui que a prática estoica se torna transformadora. Ao invés de se deixar levar pela onda de preocupações, pratique a pausa. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: essa preocupação é realmente fundamentada? O que é fato
e o que é apenas minha percepção. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos em nossa jornada é a tendência a nos apegar às nossas preocupações. Elas se tornam amigos inusitados que insistem em nos acompanhar mesmo quando não são bem-vindos. A luta interna nesse processo muitas vezes é subestimada. Ao perceber que a preocupação é uma escolha, você começa a tomar posse do seu poder. É sua decisão como reagir. Vamos ilustrar isso com um pequeno exercício. Quando acordar amanhã, faça da sua primeira respiração uma afirmação de libertação. Diga mentalmente para si mesmo: hoje eu deixo ir o que não posso controlar. Você sentirá naquele momento que um peso começa a se dissipar. Você já percebeu como isso pode mudar a forma como você enfrenta os desafios diários? A próxima vez que as incertezas aparecerem, faça um esforço consciente para focar no que você pode fazer. Quais ações você pode tomar agora para avançar? Ao invés de se deixar levar pela maré do medo, escolha ser o navegador do seu próprio barco. Não é o que acontece com você, mas como você reage que a importa. Essa frase deveria ser um mantra na sua vida. Ao entender que sua vida é moldada por suas respostas, não pelas situações externas, você ganha um novo horizonte. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. E assim, ao final do dia, ao fazer sua reflexão, pergunte a si mesmo: o que eu deixei de lado hoje que estava fora do meu controle? E que sabedoria eu posso levar para amanhã a partir desta experiência? Encoraje-se a cultivar essa prática. Com cada respiração, você se aproxima de uma nova forma de encarar a vida. A jornada estoica é contínua. Portanto, o que você fará a seguir para que sua mente permaneça livre? Lembre-se, a chave está em suas mãos. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você começou a refletir sobre como suas reações moldam suas experiências, vamos aprofundar um pouco mais nesse caminho estoico. O próximo passo é entender o poder da mente e como os pensamentos podem ser tanto seus aliados quanto seus inimigos. Você já percebeu como uma simples dúvida pode se transformar em uma bola de neve? Por exemplo, quando você se vê em uma situação desafiadora, como uma apresentação no trabalho, a tensão pode aumentar rapidamente. Às vezes, você pode começar a pensar: e se eu fizer algo errado? Ou será que as pessoas vão gostar do que eu tenho a dizer? Esses pensamentos podem rapidamente escalar, transformando uma situação que deveria ser uma oportunidade em um momento de pânico. Aqui entra outra lição estoica importante: a distinção entre o que é um fato e o que é uma interpretação. Vamos colocar isso em prática. Quando aquela ansiedade começa a aparecer, pergunte a si mesmo: o que realmente está acontecendo aqui? A resposta pode ser simples: você está prestes a falar em público. Porém, a interpretação que você coloca sobre isso é o que realmente causa ansiedade. Uma técnica útil é visualizar a situação como se fosse uma cena de um filme. Veja-se de fora, como um espectador. O que você diria para a pessoa que está naquela situação? Provavelmente você daria conselhos encorajadores, diria para não se preocupar com a aprovação dos outros. Assim, você se dá a chance de ver a situação com mais clareza, sem o peso dos seus próprios medos. Agora, enquanto caminhamos por esse entendimento, é essencial também cultivar a gratidão. Para o estoicismo, ser grato transforma nossa percepção da vida. Ao final de cada dia, tente listar 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o sol que apareceu ou um momento divertido com um amigo. Essa prática ajuda a neutralizar as ansiedades e reafirma o que realmente importa. Quando você se concentrar no que é positivo,
perceberá que as preocupações que costumavam parecer gigantes se tornam pequenas. Isso não quer dizer que os problemas desaparecem, mas a forma como você os encara muda radicalmente. Essa mudança de perspectiva é fundamental na filosofia estoica. Por último, lembre-se de que a jornada não termina aqui. O estoicismo é um caminho que se aprimora com a prática. Cada dia traz novas situações e desafios, e a maneira como você lida com esses eventos definirá a qualidade da sua vida. Ao acordar, comprometa-se a escolher a serenidade, a resiliência e a aceitação. Isso se tornará um hábito. Desafie-se a sair da sua zona de conforto e a experimentar novas maneiras de interpretar suas experiências. Seja flexível. A vida é cheia de surpresas, e a forma como você navega por elas é o que realmente importa. Ao encerrar este capítulo, faça uma promessa a si mesmo. Você vai observar com atenção suas reações e fará um esforço consciente de adotar uma visão mais estoica. A próxima lição é sobre a importância da prática da autocompaixão. Preparado? Nos vemos no próximo capítulo, onde vamos explorar como ser gentil consigo mesmo pode ajudar nessa jornada de transformação. Capítulo 3, de Orientação Estoica. Agora que já falamos sobre a importância de observar nossas reações e interpretar as situações de forma clara, vamos aprofundar outro aspecto essencial, a autocompaixão. Essa é uma prática que pode transformar sua jornada estoica. Ser gentil consigo mesmo é fundamental para manter a sanidade e a paz interior. Você já parou para pensar em como tende a ser duro consigo? Muitas vezes somos nossos piores críticos. Um pequeno erro se torna uma montanha. Uma situação desconfortável se transforma em um fardo. E na maioria das vezes, isso não ajuda em nada. Ao contrário, só aumenta a ansiedade e a insatisfação. A autocompaixão é como um porto seguro. Quando as coisas ficam complicadas, é lá que você pode se ancorar. Em vez de se punir por um erro, pergunte-se: como eu trataria um amigo nessa situação? É muito provável que você fosse mais compreensivo e encorajador com ele do que é consigo mesmo. Então, por que não aplicar essa mesma bondade a você? Reflita um pouco. Imagine que você está passando por um dia difícil. O trabalho não saiu como planejado. Algo que você queria não deu certo e você se sente exausto. Ao invés de se criticar e pensar que não é bom o suficiente, que tal respirar fundo e dar a si mesmo um momento de acolhimento? Lembre-se, todo mundo erra. Toda pessoa tem dias ruins. Isso faz parte da experiência humana. Praticar autocompaixão não significa permitir que a mediocridade se instale. Significa reconhecer seus erros e, ao mesmo tempo, entender que isso não define quem você é. É um equilíbrio. E ao adotá-lo, você não só se torna mais gentil consigo mesmo, mas também se prepara melhor para enfrentar novos desafios. Vamos fazer um exercício prático. Ao final do dia, olhe no espelho e diga a si mesmo: eu me aceito como sou, com minhas falhas, com meus desafios, com minha jornada. Pode parecer simples, mas há poder nessa declaração. Permita-se ser humano, com todas as suas imperfeições. Além disso, a autocompaixão ajuda a cultivar a resiliência. Quando você se trata com bondade, fica mais fácil se levantar após uma queda. Ao invés de se desestimular, você aprende com cada situação. Sente que pode sempre recomeçar. Você também pode se cercar de positividade. Lembre-se de que suas referências e relacionamentos são importantes. Busque companhia de pessoas que te levantam, que te encorajam e que compartilham essa filosofia de vida. Trocar experiências com pessoas que também estão no
Caminho do estoicismo pode ser revigorante. Vocês podem se apoiar. Neste capítulo, vimos que ser gentil consigo mesmo é uma prática que pode mudar muito. Com a autocompaixão, você aprende a olhar para suas experiências de maneira saudável. E assim poderá lidar melhor com os altos e baixos da vida. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância da ação. O estoicismo não é só sobre reflexão, mas também sobre como agir de acordo com os princípios que aprendemos. Que tipo de decisões você pode tomar para viver de forma mais alinhada? Vamos explorar isso juntos. Até lá! Capítulo 4 de Orientação Estoica. Agora que conversamos sobre como ser gentil consigo mesmo, é hora de abordar outro ponto importante: a ação. O estoicismo não se trata apenas de refletir e meditar. Também é sobre agir conforme os princípios que aprendemos. É fácil ficar preso em nossos pensamentos e na teoria, mas a verdadeira transformação acontece quando colocamos todo esse aprendizado em prática. Imagine que você tenha um projeto ou um sonho em mente, algo que deseja realizar. Pode ser melhorar sua saúde, aplicar para um novo emprego ou talvez até mesmo começar um novo hobby. Muitas vezes, ficamos paralisados, pensando em como as coisas não darão certo. É normal sentir esse medo, mas o que o estoicismo nos ensina é que a ação é sempre o primeiro passo para superar esse bloqueio. Para te ajudar a agir, comece com pequenas metas. Ao invés de pensar em tudo o que precisa ser feito de uma só vez, divida suas metas em etapas menores e mais viáveis. Se você quer se exercitar mais, comece com uma caminhada de 10 minutos. Se quer ler um livro, leia 1 ou 2 páginas por dia. Mato com pouco, mas temos que agir. Lembre-se, a ação não precisa ser explosiva. O importante é que você comece. Ao dar o primeiro passo, você cria um movimento. E esse movimento gera confiança. Cada pequena vitória conta. E com o tempo, essas pequenas ações levam a grandes mudanças. Outra parte importante da ação é a disposição de aprender. Nem sempre as coisas sairão como planejado. Isso é parte da vida. Mas ao invés de se deixar abater pelo fracasso, use isso como uma oportunidade para crescer. O estoicismo nos ensina a ver os desafios como oportunidades para desenvolvimento. Quando algo não sair como esperado, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade pode fazer toda a diferença. Agora, pense em como você pode implementar isso em sua vida. O que você gostaria de começar hoje? Anote essas ações. Separe um tempinho para escrever o que realmente importa para você. Isso ajudará você a visualizar suas intenções e a tomar decisões conscientes. Uma prática muito útil para isso é a meta de 5 minutos. Quando se sentir desanimado ou com medo de começar, se comprometa a agir por apenas 5 minutos. Isso pode ser ligar para alguém, ler um artigo ou até começar a organizar um espaço. Muitas vezes, ao começarmos, percebemos que podemos continuar. O importante é dar o primeiro empurrão. E lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Converse sobre seus objetivos com amigos ou familiares. Compartilhar suas metas cria um espaço de responsabilidade. Além disso, receber apoio pode ser muito motivador. Estamos todos aqui aprendendo e crescendo juntos. Ao final do dia, ao refletir sobre suas experiências, pergunte a si mesmo: que ações eu tomei hoje que me aproximaram dos meus objetivos? E houve algo que eu poderia ter feito melhor? Assim,
Você está sempre se ajustando e evoluindo. O estoicismo nos oferece um guia prático e simples para lidar com a vida. A ação é uma forma de expressar a filosofia que abraçamos. Na próxima conversa, abordaremos a importância do desapego e como isso pode ser libertador. Até lá, mantenha a mente aberta e continue agindo. A jornada de autoconhecimento e transformação de Marcos e Ana estava se aproximando de um desfecho significativo. Após vários meses explorando o estoicismo e suas lições, ambos se sentiam diferentes. A cada dia, eles se empenhavam em aplicar o que aprenderam, confiantes de que podiam lidar melhor com suas ansiedades e medos. Marcos, que antes era consumido pelo medo de falhar em sua apresentação, havia se comprometido a agir com coragem. Ele se lembrou da prática da meta de 5 minutos e, quando a oportunidade surgiu, respirou fundo e decidiu enfrentar sua insegurança. Ao subir ao palco para apresentar seu projeto, ele sentiu seu coração acelerar, mas lembrou-se do conselho que havia internalizado. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Com determinação, ele começou a falar, imergindo na experiência, ao invés de lutar contra sua ansiedade. No final, ele se sentiu realizado, não pela perfeição, mas pela coragem de agir. Do outro lado, Ana estava lutando contra suas autocríticas. Com o apoio das novas práticas de autocompaixão que tinha interiorizado, conseguiu olhar no espelho e repetir frases de afirmação. Sua luta interna, que antes parecia intransponível, tornou-se mais leve. Era um passo diário, mas a cada noite, ao refletir sobre seu dia, ela anotava suas pequenas vitórias. Isso criou um ciclo positivo que a motivou a continuar em frente. No entanto, uma grande oportunidade estava se aproximando. Uma conferência que reuniria pensadores e inovadores do Brasil e de outras partes do mundo. Ambos se inscreveram. Isso significava que precisariam aplicar tudo o que tinham aprendido. O medo voltou a bater à porta de Marcos, e para Ana, o foco nas opiniões alheias reapareceu. Na manhã da conferência, enquanto se preparavam, Marcos teve um momento de dúvida. E se eu não conseguir impressionar ninguém? E se tudo der errado? Ele lembrou-se de uma lição do estoicismo: focar no que está sob seu controle. O que posso fazer agora para estar mais preparado? Se concentrou em revisar sua apresentação, seguindo o caminho do aprendizado e ação. Ana, por sua vez, estava cercada de vozes internas que diziam que ela não tinha nada de interessante para compartilhar. Mas ao olhar para as anotações de gratidão que tinha, ela decidiu que era hora de superar suas inseguranças. Percebeu que tinha uma visão única e que o mundo poderia beneficiar-se dela. Isso a encorajou a se preparar para seu discurso. No auditório, a energia era palpável. Quando a vez de Marcos chegou, ele subiu ao palco mais confiante. Enquanto falava, usou suas experiências de luta interna para conectar-se com a audiência. As palavras fluíam, e quando terminou, recebeu aplausos calorosos. Na plateia, Ana se sentiu inspirada. Ela viu Marcos agir e isso despertou algo dentro dela. Finalmente chegou sua vez. Respirou fundo e subiu ao palco. Ao começar, sentiu o tremor na voz, mas lembrou-se da autocompaixão. É natural sentir isso, pensou. Ao compartilhar sua história, sentiu o ambiente se aquecer. As reações positivas foram instantâneas. As dúvidas começaram a desaparecer, e a cada palavra, ela se fortalecia. Terminado o evento, Marcos e Ana se encontraram, radiantes. Eles haviam enfrentado seus medos e se tornado melhores versões de si mesmos. Não por serem perfeitos,
mas pela coragem de tentar e a determinação de agir. A jornada do estoicismo não tinha um destino final. Era uma prática contínua. E, assim, ao olharem para o futuro, eles sabiam que a cada desafio enfrentado, suas asas se tornavam mais fortes. A aceitação, a autocompaixão e a ação se entrelaçavam, formando um legado que iriam cultivar para o resto de suas vidas. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.